Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse canal de bênção, onde homens se reúnem, Pai, para falar do Teu Evangelho, aprender mais. Pai, usa o pregador essa noite, Pai, para falar aquilo que precisamos ouvir. Abra o nosso entendimento, Pai. Derrama sobre nós o dom do discernimento, o dom de sabedoria, Pai, para poder aplicar aquilo que será ministrado nessa noite. Nos usa, Pai, como canal de bênção, pois precisamos aprender mais de Ti. Te pedimos e cremos e adoremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, amém. Pastor Dantas, obrigado por aceitar o convite. A gente estava com saudade do senhor aqui. A palavra é sua, o senhor tem 10 minutos. Tá bom, vai. Tá bom, 20, vai, tá bom. Aumenta mais, né? A paz. Que 10? Foi o pastor Calixto que mandou falar Tá. isso, viu? Pelo menos dá para ler o texto da Bíblia, né? 2 versículos, tá bom, já. Obrigado, viu, pastor, por ter aceitado o convite. A palavra é sua, pastor. Tá bem, querido. Eu vou ler aqui João capítulo 2, a partir do versículo 12. Fala assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Esse depois disso, irmãos, é depois do milagre da transformação da água em vinho, né? A gente vê lá que o casamento e faltou vinho e Jesus transformou ali muito vinho a partir da água, né? E aí diz que depois disso ele foi para Cafarnaum com seus discípulos, sua mãe, seus irmãos. Versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendedores, alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles,
pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, ou melhor, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu sempre li esse texto e ele me chocou, né? Eu fiquei pensando, né? Como é que eu lido com as pessoas, né? Que são dúbias, né? Como é que eu trato as pessoas, mesmo eu sabendo do pior que existe no coração das pessoas? E eu quero que você medite nisso, né? Você ama as pessoas mesmo conhecendo o pior que há delas? Porque as pessoas, as pessoas não mostram, elas se esforçam, nós mesmos, todos nós nos esforçamos para não mostrar o nosso pior. A gente quer mostrar o nosso melhor. Nós queremos mostrar que somos bons profissionais, que somos bons pais, bons maridos, bons cristãos, né? Mas nós sabemos que nós não somos perfeitos, né? Eu, particularmente, eu vou abrir meu coração aqui com os irmãos, né? Eu não gosto de contar meus defeitos, né? Mas Deus, Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu e o seu coração, né? A gente leu esse texto aqui, que depois de Jesus ter multiplicado, transformado, parece que cada pote daquele lá, aqui na Bíblia, a NVI diz que cada pote daquele continha de 80 a 120 litros. Eram quanto? Eram 6 potes, não é isso? 6 vezes 8, 48, então tinha de 480 a 600, a 720 litros, né? Jesus transformou aquela água em vinho, e disse que era um vinho de altíssima qualidade. Teve ali aquela festa e depois eles migraram até Cafarnaum, deram um tempinho ali, ficaram ali alguns dias e Jesus sobe até a Páscoa e ele chega lá no templo e vê aquela situação, né? As pessoas que participavam da Páscoa, mas não no sentido real de comemorar a Páscoa, né? Para eles ali era um momento que eles aproveitavam para faturar. E uma coisa tão importante, né? Nós somos tão fáceis de sermos corrompidos, né? Não só aquelas pessoas que vendiam bois, ovelhas, carneiros, pombas, trocava dinheiro, não só aquelas pessoas, elas estavam ali, não era com o propósito de comemorar a Páscoa, mas elas criaram uma situação e deram sentido a outra coisa, tornaram ali o comércio mais importante do que a própria Páscoa.
E aí eu também me ponho a pensar, né? Eu preciso tomar cuidado para eu não desviar o sentido real das coisas, para eu não criar situações onde eu torne aquilo mais importante do que aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, ele instituiu a Páscoa, né? Obviamente, Jesus, atualmente, ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro que foi sacrificado para nos salvar. E eu me preocupo, queridos, eu fiquei ali analisando, pensando no comportamento de Jesus, e olhando na religião como um todo, né? Será que nós não estamos, né? Não tem muita gente, né? Indo para a igreja, fazendo parte da igreja, mas com outros propósitos e não no sentido de atingir aquele alvo que Deus determinou para que nós atinjamos. Jesus causou ali um reboliço, né? Diz que Jesus, ele tentou purificar o templo, ele fez ali um sinal, ele criou ali uma posição, tanto no início do seu ministério, como no fim do seu ministério também. Jesus voltou ao templo e você vai encontrar lá acho que em Lucas, Jesus ele voltou lá no templo e essa prática permanecia. Eles não abriram mão, né? Eles não abriram mão. E aí eu fico pensando quanta gente, né, não quer abrir mão dos seus pecados, dos seus hábitos. As pessoas, nós podemos, né, eu me incluo também. Jesus nos advertiu lá no passado, adverte hoje, e nós podemos insistir com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas de vida. Eles pediram, né? Os discípulos ficaram assustados, falaram, nossa, como diz lá no Nordeste, Jesus endoidou. Ele foi mexer com essas feras, foi mexer na parte mais sensível deles, né? Derrubou o dinheiro no chão, atrapalhou ali o faturamento, né? E aí diz que eles lembraram da passagem bíblica, né? Aqui está no versículo 17, João 2,17, Jesus lhe... Não, é 17. Seus discípulos lembraram, e está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Né? E outra coisa também me faz pensar, né? Que vende-se a ideia, né, que se tornar cristão é estar totalmente blindado para viver uma vida farta aqui nesse mundo, uma vida quase que sem problemas,
Mas a verdade é que, pelo fato de nós carregarmos o zelo, você que é fiel a Deus, né? Esse zelo que você carrega por Deus, pela casa de Deus, também pode te trazer problemas. Jesus, ele fez essa ação no templo e eles criaram um ódio muito forte contra Jesus. Às vezes, advertir as pessoas quando elas estão erradas e, sobretudo, quando elas acham que elas estão muito certas, eles não aceitaram a advertência de Jesus. Eles pediram, né? E é assim que a gente faz, quando as pessoas nos advertem, a gente parte para cima e fala: quem é você? Mostra aí, quem que você pensa que é? Onde você achou autoridade para você vir me dizer essas coisas? É uma tendência, né? É uma tendência muito forte. A gente precisa ter a sensibilidade, a gente precisa se espelhar em Jesus. Jesus é o nosso modelo. Eu vivo falando isso, vocês devem estar muito cansados de mim. Eu acho que é até bom não me chamar tanto, que eu fico repetindo, falando das mesmas coisas. A gente vive num tempo, mas eu vou repetir mais uma vez, a gente vive num tempo onde as pessoas estão de costas viradas para o Novo Testamento, as pessoas estão de costas viradas para o Evangelho e de olho no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento a gente pode fazer guerra. No Velho Testamento a gente ouve falar dos valentes de Davi, né? Sansão, que destruiu centenas de filisteus. A prosperidade do dinheiro, da fartura. Quer dizer, o Velho Testamento ele fala muito disso. E o Novo Testamento fala de poder, fala que nós vamos reinar com Cristo. Mas nesse mundo, né, nós não reinaremos no sentido como reinam os reis mundanos. A nossa forma de reinar com Cristo é à custa de muito sofrimento, de muita perseguição. A gente vê o testemunho dos discípulos, né? Eles diz aqui que quando Cristo ressuscitou, eles entenderam a palavra. Eles tiveram um esclarecimento mais forte e isso ajudou, fez com que eles suportassem todo o sofrimento, toda a perseguição, pelo fato deles terem pegado para si o comportamento de Jesus. Essa é outra coisa, né, que a gente se apega muito em olhar para o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus pode fazer por nós. Mas a gente não para olhar e imitar o comportamento de Jesus. Jesus ele fez milagres lá, assim, na Páscoa. Diz que muitos creram, mas Jesus conhecia o que estava no coração deles, e a gente lê aqui, é muito forte, né? Parecia até que Jesus era uma pessoa rancorosa, né? Porque tem gente rancorosa, né, que você agradece a pessoa, não vem não. Você não vai me comprar com elogiozinho, não. E
E aí diz aqui, no final do capítulo 2, né, 23, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos vieram, viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem. Como é que a gente pode entender isso? Jesus ele não se iludia, né? Porque ele conhecia o coração das pessoas. Nós nos iludimos, nós até achamos que as pessoas são nossas amigas, e aí depois a gente descobre que elas não são nossas amigas. E aí a gente se arrepende, fala, nossa, eu tratei ela tão bem, eu fiz tanta coisa boa por essa pessoa, e olha como ela me trata. Pois bem, Jesus ele fazia essas coisas sabendo que as pessoas eram falsas, sabendo que as pessoas eram mentirosas, sabendo que as pessoas tinham más intenções em seus corações. E eu falo, Jesus, eu estou longe de ser assim. Porque se eu souber que a pessoa ela me trata com falsidade, fala, nossa, eu quero passar longe dessa pessoa. Como é que você trata uma pessoa dessa? Glória a Deus, se você estiver respondendo aí no seu coração para você mesmo, né? A gente precisa se precaver. Eu tenho aprendido com outros testemunhos, com outras pessoas, que quando eu percebo que a pessoa não é aquilo que ela disse ser, que ela demonstrou ser para com a minha pessoa, apesar de ficar chateado, eu começo a orar pela pessoa, mas eu fico precavido com ela. E essa é a forma que nós devemos ter para sermos cristãos de fato e de direito. Não só crer em Jesus, não só crer que Jesus pode fazer coisas miraculosas, mas imitar o comportamento de Jesus. Eu confesso aqui, e quando você estiver orando, lembre-se de mim na sua oração, e eu vou lembrar de todos vocês também, que todos nós sejamos verdadeiros imitadores, né? Que Cristo seja o nosso espelho a toda hora, a todo momento que nós nos depararmos com todas essas situações difíceis, com todas essas peculiaridades, coisas que podem fazer nós tropeçarmos, se nós não estivermos vigilantes e se nós não tivermos a mente de Cristo, para nós não nos iludirmos com as pessoas, para nós não nos iludirmos com os elogios que elas tecem a nosso respeito, mas também para nós não odiarmos, para nós não nos irritarmos, para nós também não abandonarmos essas pessoas. Batalhar para que elas vejam a pessoa santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. Amém, pastor. Que palavra forte, pastor. Eu até me peguei num versículo aqui que a gente sempre lê, mas eu fiquei imaginando Jesus fazendo um chicote e batendo nas mesas e pondo o povo para correr. Eu até me conformei um pouquinho, porque às vezes a gente toma umas atitudes meias assim.
tanto quanto agressiva no sentido de se posicionar. E é engraçado, o senhor falou uma coisa muito certa, né? Às vezes a gente se decepciona com as pessoas. Na verdade, a decepção vem maior com as pessoas mais próximas, né? Porque do que está longe, a gente não se decepciona. A decepção vem dos próximos, né? Então é assim, eu acho que eu me conformei, essa palavra veio muito falar comigo, porque eu imagino que para Jesus fazer um chicote e derrubar a mesa, ele ficou bravo. Ele deve ter ficado bem bravo, porque até os boizinhos saíram correndo ali. Deve ter descido o cajado ali, não foi fácil, não. Mas amém, pastor. Que palavra abençoada, é isso mesmo. Acho que a gente tem que ter. É uma coisa que eu peço muita sabedoria e discernimento, porque às vezes a gente vê cada situação que revolta a gente. Realmente a gente vê coisas, principalmente, a gente vê coisas de igrejas aí fazendo absurdo. Saiba que o zelo produz, o zelo devora, né? Mas amém. Palavra abençoada, viu, pastor? Obrigado, viu, pastor? Se alguém quiser comentar, Lore, Dorival. O pastor demora para vir, mas quando vem, desce o cajado também. Não tem moleza, não. Será que é por isso que faltou todo mundo? Só tem nós aqui? O pessoal ficou com medo, mas pode ficar, mas eles vão ver a gravação, pode ficar em paz. Bem, aproveitar aqui para dar um pouquinho da participação. Amém pela palavra abençoada. Comentar a respeito do zelo, eu vejo como aqui o fato histórico de Jesus, ele também está cobrando aquilo que era para ser feito, porque o templo foi reconstruído devido àquela profecia da reconstrução. Então, muitos profetas tentaram fazer essa reconciliação com Deus, o povo voltar para a aliança que foi prometido lá atrás. Mas nós sabemos que o povo, ele passou 5, 6 dias, ele volta à idolatria, ele voltava às coisas erradas, né? Então, quando ele fala assim, o zelo, eu olho aqui, ele está cobrando de quem deveria zelar pelo templo. E nós, como está lá também, está escrito, ele deixou claro que ele vai destruir e ser refeito um novo templo. Então nós temos que ter zelo com o nosso corpo, com o nosso templo. Ter essa responsabilidade que nós comentamos aqui ao longo das semanas, porque é como as pessoas nos veem. As pessoas estão nos vendo como um templo cheio de pombo, cheio de porco, ou está vendo nosso corpo como um templo santificado, trazendo para o nosso dia de hoje. Então, se a minha boca sai palavrão, eu estou tendo imundície no meu coração, porque eu falo daquilo que meu coração está cheio. Então, o ensinamento aqui de zelo que eu trago para o dia de hoje eu estou tendo zelo como eu falo, tendo zelo como eu trato? Senão, estou pior do que o vendedor, porque o vendedor aqui não conhecia Jesus, nós conhecemos Jesus. Certo? Nós conhecemos a história. E eles estavam aprendendo a história. Aqui eles são discípulos e muita gente lá perdida aleatoriamente. Eles vão reconhecer Jesus depois, lá em Atos, realmente depois do batismo. E nós, que estamos aqui bem depois de tanta experiência, nós não podemos ter o desprazer de falar, Jesus, eu não estou tendo zelo com a minha boca porque eu não aprendi. Eu acho que é bem pior. Como ele fala de Corazim e Betsaida, né? Se Sodoma tivesse pregado a quantidade que foi pregado lá, não teria acontecido aquilo. Então, é um alerta para... Teria mais rigor, né? Teria mais rigor, que nós conhecemos a palavra e a nossa boca tem porcaria, porcos e pombos, tem titica, me desculpe a expressão, mas usando o total da interpretação da palavra, o total do seu significado. Se nossa boca, quando somos apertados, o que sai de nós? Então é um simbolismo para os nossos dias, revivendo aquele dia que aquele povo está aprendendo, mas nós já aprendemos. Então se quando eu sou apertado, isso é o nosso tempo, instalado nas minhas costas, o que eu faço? Eu me curvo e obrigado.
pelo chicote ou eu reclamo? Se eu reclamo, eu não sou nem um pouco diferente deles, ou pior até, porque eu estou depois. Então, se o chicote está estalando, eu tenho que dizer obrigado ao sábio que me corrige. Obrigado pelo aquele que me repreende. Eu tenho que agradecer, eu tenho que ser sensível. O meu tempo tem que estar sempre limpo. Porque Deus não habita em coisa suja. Ou é escuridão ou é claridade. Quando tem escuridão, vem a luz, acaba a escuridão. Essa é a lógica da coisa. E haja luz e houve luz. Então, se houve luz em mim, nos meus olhos, na minha boca, eu jamais posso me permitir, se eu quero ir para a eternidade, é dirigir bem. Jesus falar sobre isso. Se você cumprir certas coisas, você vai bem na terra. Mas salvação é outro papo. Se eu não cumprir aquele ensinamento que pós-Jesus, pós-batismo, pós o Espírito Santo que nos dá discernimento, explicações e seus dons, eu sou bem pior do que os herodianos, eu sou bem pior do que os saduceus, eu sou pior do que o povo que está aqui, do que um fariseu, porque eu deveria não permitir mais porcaria na minha mente, porcaria no meu corpo, porcaria no meu pensamento. Aqui estão vendendo, achando, porque estão totalmente corrompidos. Nós sabemos que tivemos um vácuo, né, de pregação até o surgimento de João Batista. Houve um vácuo, né, do tempo do silêncio. E nós, que estamos constantemente lendo, constantemente pregando, constantemente lendo, eu quero deixar com mensagem de participação assim, meu irmão, nem venda, nem pense em vender, que espero que no seu templo esteja, e como ele diz, eu quero habitar. Jesus habita aquele que vive, guarda e usa a palavra, porque Deus e ele é um só e virá morar dentro de nós. Então, o zelo que eu tenho que ter, nem precisa de chicote, eu tenho que cortar essa aliança com esse mundo mundano, perdido e caído, e realmente ter meu tempo purificado. Amém pela palavra, pastor. Deus te abençoe e continue nos unindo na gente. Amém. Glória. Vou deixar um versículo aqui no livro de João, 1 João 49, que fala sobre o quê? Eis que sobre a vós enviais a promessa do meu Pai, que ficará na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Aqui ontem eu tive uma passagem com uma pessoa muito conhecida, né? O cara veio me falar um monte de coisa e eu comecei a já, para começar, tem hora que a gente se controla e tem hora que a gente fica nervoso. E o cara, daquelas coisas do mundo, moço, você sabe quem eu sou? Eu agora prego a palavra de Deus, eu sou um evangélico. Ele falou, então desculpa aí, como eu sou católico, eu faço o que quero. Eu digo, então, na roda dos seus anjos tem uns anjos diferentes do meu. Então, se você quiser passar para o meu lado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele virou as costas e foi embora, mas foi um chute que o cara levou. Espetacular. É muita petulância, né? Que as pessoas não conhecem a pessoa há muito tempo, e a pessoa tem um compromisso, é um dever, é um compromisso, é uma obrigação nossa falar de Jesus para qualquer um, né? Fica tão sem graça. Eu falei, não, porque eu sou católico, né? E tudo bem, meu filho, você é católico, o mundo dá um livro para você fazer o que ama, se você não sabe, sabe essa coisa agora, eu sou evangélico em nome de Jesus. Para ele, eu vou embora. Não sou só eu, tá vendo? Usou o chicote. A turminha tá afiando. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra, viu, Dantas? Pelos comentários também. E é assim, né? Nós temos que ser zelosos pela obra do Senhor. Não adianta fazer uma coisa e viver outra, né? Ou pelo menos ter a aparência, porque você leu ali, né, no finalzinho dessa passagem, deste capítulo, né? Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu creio, no versículo anterior, fala que ele fez muitos milagres, né? O Dantas colocou bem ali,
E eu posso imaginar quantos elogios ele talvez tenha recebido. Aliás, onde Jesus estava, as multidões o apertavam, né, o seguiam, porque queriam ver milagres. Eu creio, como o próprio João fala, né, se todas as coisas que ele fez fossem relatadas, né, não daria, né, para a tinta toda do mundo escrever tudo que ele fez. Claro que os evangelistas aí, eles colocaram aquilo que foi mais pontual, mas o que Jesus deve ter feito, e cada dia, cada momento, eram multidões e multidões que o seguiam. E engraçado, né? Muitas vezes a gente tem uma palavra, ou tem um estudo, ou canta bonito, e alguém vem já elogiar, porque às vezes, de fato, Deus nos usou para a glória dele. Mas muitos dos elogios, às vezes, os mesmos que elogiaram Jesus, depois lá na frente crucificam, né? Então, na frente é uma coisa e atrás é outra. E que isto seja realmente exemplo para nós também. Que a gente possa ser autêntico com Deus, porque Ele conhece o coração. Não adianta eu ter a aparência de cristão, né? Olha como ele é cristão, olha como ele ora, olha como ele demonstra a santidade. Não, não, Jesus não tem esse negócio. Ele vê lá no íntimo. E a gente tem que ter a nossa vida limpa, né? Como foi dito aqui, temos que ser zelosos pelo nosso templo, que é o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, e também as nossas atividades, né? As nossas obras, elas têm que falar alto mesmo, porque as pessoas estão nos observando. Então, glória a Deus, porque o Senhor, Ele espera isso de nós, né? Como Ele teve zelo pela casa do Senhor, que a gente tenha zelo também pelo templo do Espírito Santo, e que a gente possa não envergonhar outras pessoas, mas ser bênção para outras pessoas. E no final do capítulo 3, a partir do 19, estava falando que Jesus veio para salvar, né, não para condenar o mundo. E o 19 ele fala assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem faz as coisas certas não teme o fato de ser revelada, né? Tem transparência. Aliás, tudo aquilo que é de Deus é limpo. O que é do inimigo é sujo, é podre. As pessoas que fazem as coisas erradas, que não dão, né, um testemunho de um cristão, não têm zelo pela vida cristã, elas querem se esconder, elas não querem que seja revelado. E é muito interessante isso, porque quem não teme, não deve, não é assim o ditado? E se a gente tem as coisas claras e se somos usados por Deus, não porque somos capazes, mas somos capacitados, a gente não tem que se envergonhar, a gente tem prazer em proclamar a salvação através de Jesus, né? Então, quem tem as obras limpas pode trazer à luz, não tem nada para esconder, mas aquele que faz as coisas erradas, que vive de aparência, como nós falamos aqui, né? A aparência parece ser crente, mas como Deus conhece o coração, e essa pessoa quer esconder as suas obras. Então, foi muito boa a palavra, e glória a Deus pelos comentários, e que a gente tenha esse cuidado, né, de viver uma vida conforme aquilo que Jesus vê, é o coração, né? Não só a aparência. Que Deus abençoe, viu, Dantas, e os comentários todos. Amém. Amém, pastor. Se o senhor quiser orar, pastor, se alguém quiser fazer algum pedido. Bom, hoje a gente adiantou, tá vendo, pastor? Hoje foi. É que faltou muita gente hoje também, né? Que o Marquinhos está viajando, ele foi lá para o Espírito Santo, o André está lá em Pernambuco, eu acho que o menino lá está trabalhando, o Fabiano. O pastor e o Márcio, eu mandei mensagem para ele deu um ok e tal, ele ficou melhor? Ele melhorou, pastor? Ele melhorou, também perguntei, ele melhorou, porque ele está bastante obeso, ele está aguardando uma cirurgia para fazer uma bariátrica, né? Ele vai fazer. Ele está aguardando, até foi feita uma reportagem, acho que a Rede Record esteve na casa dele fazendo uma reportagem, e ele está aguardando essa possibilidade, mas ele tem que emagrecer um pouquinho para poder fazer a bariátrica. E então, ele, por causa desse peso
adicional, às vezes ele não passa muito bem, né? Ele está bem obeso. Então, orar por ele para que Deus dê essa oportunidade dele fazer essa cirurgia, né? Mas ele está melhor. Eu já conversei ontem, ele está melhor, graças a Deus. Então, alguém tem algum pedido de oração? Lembra aqui do pedido do Dedé, o pedido do, do Lúcio, o pedido do O Bruno e a Giane, Bruno, né? Giane. Pastor, deixa eu só comentar. Aquele pedido que eu fiz de oração, o senhor acredita? Aquela mulher que o esposo está com câncer na garganta, foi uma que aceitou Jesus lá no salão. E na segunda-feira, não tem, o salão é fechado, e eu estava lá. E ela foi lá, porque ela tem uma loja de roupa lá dentro. E ela me pediu se ela podia ir lá buscar as roupas. Eu falei, tudo bem, eu estou aqui. Aí, de repente, eu desci, ela estava tremendo com o celular na mão, chorando. Eu fui conversar com ela, ela falou que tinha recebido a notícia. Aí, na hora, eu orei, a gente orou, eu pedi oração, mostrei que vocês estavam orando, ela foi acalmando. Aí depois ela veio e falou assim, nossa, como Deus é bom, né? Eu falei, o tempo todo. Ela falou, você imagina se eu estivesse dirigindo no carro e eu tivesse recebido essa notícia do meu marido. Glória a Deus que eu estava aqui e você estava aqui. Então, assim, né, Deus cuida, né? Aí eu falei para você ver, isso que você vê é o zelo do Senhor. Então, não se baseie em diagnósticos médicos, porque Deus é o médico dos médicos. A palavra final é dele. Exato. E vamos orar para que ele seja curado. Então, eu queria colocar ele também na oração, não lembro o nome dele, é o marido da Selma, que foi que eu pedi oração, que ele está com câncer na garganta. Tá. Mais alguém? Apresentar o meu irmão e a minha cunhada, né? Eles estão lá no interior, a minha cunhada recebeu alta ontem daquele problema, aparentemente pelos vídeos voltou ao normal, e que o Senhor conclua a boa obra na vida deles. Muito bom, Dantas, vamos orar sim. Eu peço oração pela Valéria também. A Valéria frequentou a nossa igreja por muitos anos. Ontem tivemos um tempão conversando com ela por WhatsApp, e ela foi uma bênção na nossa igreja, na época da pastora Ana, ela cuidou bastante da pastora Ana. No início, ela que levava a pastora Ana para a hemodiálise, né? E ela vai agora voltar ao médico para marcar uma cirurgia para tirar aquela bolsinha de colonoscopia. Então, ela estava explicando os procedimentos, como todos os dias tem que fazer curativo, uma ferida não fechava, e a gente sempre orando com ela no telefone, e graças a Deus fechou a ferida, agora ela deve marcar uma cirurgia para tirar aquela bolsinha da colonoscopia. Então, olhe pela Valéria, viu? A Valéria que frequentou com a gente lá há muitos anos na igreja. Mais alguém? Eu, pastor. Pela dona Antônia e o seu Teiro, que é aquele casal de idosos, pela dona Josefa e pelo Marcelo. E pela família minha também, né? Tem uma família que está meio problemada com doença, né? Que Deus tenha misericórdia da vida deles e eles aceitem Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Né? Com certeza. Vamos orar por todos eles. Então, vamos orar? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor amado, Deus poderoso, muito obrigado a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá de mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de estarmos reunidos, nos alimentando da Tua palavra, trocando experiências, Senhor, participando desse momento especial que tem sido muito útil, porque temos aprendido, temos compartilhado e temos nos alimentado e nos fortalecido com as palavras que o Senhor tem colocado na boca dos Teus filhos. Obrigado pela vida de cada um, aqueles que não puderam entrar, muitos estão viajando, outros não sabemos o motivo, mas, Senhor, continue cuidando dessa equipe, cuidando de cada um de nós, para que estejamos ativos na Tua obra, que possamos fazer com alegria, com determinação, com disposição, para Te agradar, ó Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração, que o Senhor se agrade de cada um de nós. Oramos, Senhor, pela nossa nação, o Brasil. Sempre oramos, todos os dias clamamos, esse é o nosso papel. É o Senhor quem tem o poder para mudar, para realizar, para fazer o que é necessário. Nós não imaginamos o que o Senhor vai fazer,
mas sabemos que a tua justiça vai Amém, prevalecer. Jesus. Então, é no nome de Jesus que nós Opera repreendemos nesse país, Pai. toda cilada, toda artimanha, todo levante maligno, Amém, toda Jesus. narrativa satânica, mentira, a fraude, a corrupção que dominou esta nação. Senhor, clamamos a tua misericórdia, a tua compaixão e a tua justiça. O Senhor é aquele que tem poder para julgar, o Senhor é o justo juiz. Ouça, por Amém. favor, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. Oramos também, ó Deus, pelo Lúcio, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida dele com a sua família, que ele se firme cada vez Sim, mais Deus. nos teus caminhos. O Bruno e a Giane, Senhor, tão limitados nos seus movimentos físicos, Senhor, tenha misericórdia. Eu posso imaginar como é Sim, difícil meu o Deus. estado deles. Mas, Senhor, tu conheces, tu sabes, tu podes. Então, nós vamos continuar orando. É Se o verdade, Senhor quiser, o Jesus. Senhor pode restaurar, Senhor, para a glória do Tenha Senhor. misericórdia Que do vai ser Bruno, Pai. um grande milagre que vai Agiane. ser propagado e que vidas vão poder saber que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, fortalece a vida deles, é o nosso pedido. Oramos também pela Muito Jesus. marido da Selma, Senhor, que está com câncer. Deus, tem misericórdia Sim, meu Deus. dele, tu sabes, ó Deus, a sua necessidade, tu sabes, ó Deus, como agir naquela vida, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o médico dos médicos. Para ti nada é impossível. Meu Pai. Tranquilize o coração da Selma, dá sabedoria também ao Ricardo, que tem sido usado pelo Senhor naqueles 2 salões, que ele continue sendo uma grande bênção ali, capacitado, Meu Deus. dirigido e orientado pelo teu Espírito Santo. Mas oramos pelo Amém, marido Jesus. da Selma. Senhor, opera, que possamos ter notícias agradáveis para glorificar e exaltar o teu nome. Oramos Sim, também meu pela Deus. a Valéria, Senhor, que, ó Deus, tu sabes, ó Deus, as necessidades, as dificuldades, as lutas que ela tem enfrentado. E ela vai voltar ao Oh, médico. Pai, tem Permita que essa misericórdia da cirurgia, Valéria, Senhor, Pai. seja preparada, prepara as pessoas para que reverta essa situação e que ela Sim, tenha meu suas Deus. funções normais. É o nosso clamor, ó Pai, ela está nas nossas orações porque ela é tua serva. O Sim, cunhado, meu Pai. a cunhada do Dantas, Senhor, e toda aquela família, Senhor, colocamos no teu altar. Sim, meu É o Pai. Senhor quem pode tocar, quem pode agir, quem pode mudar. É o Senhor quem pode fazer uma obra maravilhosa, e nós cremos É nisso. verdade, Tranquilize o Jesus. coração da família, dê sabedoria ao Dantas quando tiver que orientar e capacita o Senhor para ser bênção na sua família também. Oramos, Senhor, pela dona Antônia, pelo Pedro, pela Josefa, pelo Marcelo e a família do Lorival, Senhor, todos eles. Nós clamamos porque cremos, nós sabemos em quem nós temos crido, que o Senhor é forte e poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, Senhor, colocamos todos eles no teu altar e dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, o restante da semana na direção do teu Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Dantas, Osni. Paz, queridos.